Capítulo 576 O Retorno dos Heróis 2. Quando a tropa chegou perto da cidade, já era sol. A luz do sol tingiu tudo em ouro. De pé no trono do caos que foi colocado nas costas de Black, Fei olhou para o recém-renovado e atualizado castelo de Chambord enquanto o vento da noite gelada agitava seus cabelos. A primeira coisa que entrou em seu campo de visão foi o rio largo. O rio Zuli não mudou, pois bloqueava o mundo exterior do castelo de Chambord, e o vapor de água pode ser visto acima da superfície do rio de correnteza rápida de 1000 metros de largura. A ponte de pedra que estava lá há milhares de anos foi substituída. Era a única maneira dos chambordianos virem e saírem da cidade, mas Fei destruiu quando os inimigos blindados negros tentaram sitiar a cidade. Depois daquela guerra, uma ponte de suspensão de ferro foi colocada para conectar os dois lados da ponte de pedra quebrada, e era fácil de usar. Agora, esta ponte de pedra foi completamente substituída. Fei só quebrou cerca de 20 metros da ponte, e essa lacuna foi ampliada para quase 1000 metros. Apenas duas pequenas porções da ponte de pedra foram mantidas nas duas margens do rio, simbolizando a outrora ponte de pedra existente. Um imenso navio de guerra substituiu a ponte de pedra. Este navio tinha cerca de 100 metros de comprimento, 20 metros de largura, e a porção do navio que estava fora da água tinha cerca de 10 metros de altura. Como um prédio no rio, ele flutuava no rio de correnteza constante. O estilo deste navio era completamente diferente dos navios que foram vistos neste continente. Não havia velas nele e também não havia vigas de madeira. Todas as decorações extravagantes e gravuras foram omitidas. Exceto pelo ariete do navio que tinha a forma de um unicórnio, nada mais no navio era afiado ou apontado para fora. Sua superfície era muito lisa, fazendo com que parecesse uma baleia que estava descansando em um oceano. Para os estrangeiros, este navio parecia estranho e não podia ir longe. Foi mais como a criação de um fabricante de navios inexperiente. No entanto, Fei sabia do que este navio era capaz. Foi baseado no projeto de uma nave demoníaca da Era Mítica, onde os deuses e os demônios estavam em guerra, e este projeto foi gravado na sabedoria do Rei Demônio. Este navio no rio Zuli era quase uma réplica completa daquele navio antigo, e tinha todos os sinos e assobios da antiga tecnologia mágica. Em vez de vento, foi alimentado por pura energia mágica. Tinha uma capacidade insana de combate e podia submergir na água e se tornar um submarino. Na Era Mítica, esse tipo de navios, que eram conhecidos como navios de guerra reserva da baleia, e dominava as hidrovias do continente. Embora esses navios não tenham sido classificados entre os 10 navios de guerra durante o tempo, eles ainda eram os principais navios que compunham as frotas intermediárias das forças navais dos demônios. Fei não esperava que Caim e Akara pudessem criar um navio desse tipo em apenas meio ano. Com esse navio protegendo o rio Zuli, aquela ponte de pedra não era mais necessária. A capacidade de transporte deste navio era suficiente para mover pessoas e coisas de Chambord para o mundo exterior e vice-versa. A tropa se aproximava cada vez mais da cidade. Logo, os soldados e guerreiros viram um muro de defesa da cidade. Sob o sol, os oficiais de execução da lei e os cavaleiros do Zodíaco ficaram chocados ao descobrir que a cidade havia mudado drasticamente, não mais encaixando nas imagens de suas memórias. Primeiro de tudo, embora a forma da parede de defesa preta não tenha mudado, a superfície foi limpa. Depois de anos de chuva e sopro, havia uma tonelada de musgos e fungos crescendo na parede de defesa. Agora, a parede da defesa estava em uma cor prata brilhante, correspondendo ao sol dourado. Parecia que alguém colocou uma camada de prata no topo e parecia novinho em folha. Então, os soldados perceberam que o portão da cidade havia sumido completamente. Esta cidade era agora uma cidade sem entrada. Sem portão. Será que todos precisam entrar e sair da cidade usando cordas? Os soldados e guerreiros ficaram surpresos, e eles pensaram na cena em que o rei e 23 homens fortes saíram da muralha de defesa usando cordas antes de atacar os inimigos de blindados negros.
Quanto mais perto eles chegavam do castelo, mais mudanças eles viam. De repente, gritos e aplausos soaram do outro lado do rio. Era tão alto que os ruídos feitos pela corrente rápida do rio Zuli nem sequer podiam ser ouvidas. Do lado de fora do muro de defesa, havia uma grande multidão de pessoas excitadas paradas e esperando. Apesar de suas várias origens e status sociais, todos eles eram cidadãos de Chambord, e todos saíram da cidade para receber voluntariamente seu rei e seu retorno militar. Quando o corpo parecido com uma montanha de Black apareceu no horizonte, os cidadãos de Chambord não conseguiram conter sua excitação, e todos começaram a torcer. Alguns deles logo perderam a voz, mas não se importaram. Eles continuaram fazendo barulhos. Através das finas nuvens de vapor de água, muitas mulheres e idosos, que tinham lágrimas nos olhos, viram rostos e figuras familiares. Mamãe, por que você está chorando? Um menino que tinha cerca de 3 anos de idade olhou para sua mãe com seus grandes olhos e perguntou: "Oh, eu sei. Papai está voltando para casa, certo?" "Sim, meu filho. Veja. Seu pai está ao lado desses tios céus. Lembre. Seu pai é forte e é um herói. Um herói de Chambord. Ele seguiu nosso grande rei, Alexandre, sua majestade, e ele trouxe de volta grande honra para nosso rei, nosso reino e nossa família." A mãe apontou para a tropa que estava do outro lado do rio, beijou a bochecha deste menino, e disse orgulhosamente. O rosto dela estava cheio de lágrimas. "Oh, eu vou lembrar. Mamãe, quem é o rei Alexandre? Ele também é um grande herói como o papai?" "E, meu filho. Lembre-se, Alexander Sua Majestade é o maior rei do mundo. Ele é um verdadeiro lorde. Quando você crescer, você precisa pegar uma arma e proteger Sua Majestade e nossa casa como seu pai. Será uma honra para todas as crianças da Chambord." Depois de pisar neste navio de guerra reserva da baleia chamado Rei Alexandre, Fei foi banhada pelos aplausos vindos do outro lado. O estrategista velho Ariang desfez a formação e os soldados e guerreiros não conseguiram mais reprimir sua excitação. Eles todos correram para as bordas do convés, acenaram suas armas para a multidão do outro lado do rio e tentaram identificar seus familiares e entes queridos. Mesmo um homem de verdade choraria nessa atmosfera. Quando saíram de suas casas, a maioria era de agricultores pobres de um reino afiliado de nível 6. Eles não tinham experiência em batalha, e eles eram desprezados pelos outros. Na época, estavam esperançosos em relação ao futuro de Chambord e também estavam com um pouco de medo do desconhecido. Nas longas noites, todos rezavam de novo e de novo, esperando que os deuses favorecessem Chambord. Mesmo que eles tivessem que morrer, eles queriam morrer na frente de Chambord para que eles pudessem beijar a terra que os criou e ver seus entes queridos pela última vez. Agora, eles eram guerreiros e heróis de um reino afiliado de nível 1, e passaram por muitas batalhas. Onde quer que fossem, eram recebidos com aplausos, vivas e flores. Esses homens justos e corajosos mal podiam esperar para compartilhar essa honra com suas famílias. Afinal, eles faziam parte da ascensão da Chambord. Rei Alexander era alimentado por energia mágica, então sua velocidade de deslocamento não era lenta. Foi de um lado do rio para o outro lado em menos de 5 minutos. Quando o navio chegou ao outro lado, várias tábuas largas de madeira foram estendidas do convés e conectadas com a margem do rio automaticamente, formando um caminho. Naquele momento, os cidadãos de Chambord foram impedidos pelos oficiais de execução da lei que tentavam manter a ordem, e os soldados e guerreiros no navio saltaram sobre as grades. As duas grandes multidões de pessoas fundiram-se como uma inundação. Ó céus! Você voltou! Você está de volta vivo! Graças a Deus! Eu não estou sonhando, certo? Meu filho, diga papai. Ele é seu pai. Quando ele saiu, você não podia nem falar ainda. Vá papai, você finalmente está de volta. Senti sua falta. Ah! Garoto, você cresceu mais e ficou alto, mais forte e mais escuro. Como foi seguir Sua Majestade Alexander?
Você não trouxe vergonha para mim, o velho Nick, certo? Se eu souber de seus companheiros que você afrouxou em batalha, vou quebrar suas pernas. Irmã, não se preocupe. Esta ferida cicatrizou há muito tempo. Ei, é a prova da bravura e honra do seu irmão. Sua Majestade Alexander pessoalmente me elogiou. Veja isso. Este é o distintivo de bravura que Sua Majestade me deu. Eu sou um dos poucos que conseguiram. Ei, muitos dos meus camaradas estão com inveja de mim. Abraços, vivas, lágrimas, beijos. Esta área na frente da cidade se transformou em um mar fervente de pessoas. A atmosfera era tão brilhante que parecia que um vulcão havia entrado em erupção.